Nosso estudo de hoje está no Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículo 15. E os que estão juntos do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas tendo a eles ouvido, vem logo Satanás e tira a palavra que neles foi semeada. Emmanuel comenta esse versículo no livro Pão Nosso, lição 25, nas estradas. Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor. Junto dele seguem esperançosos todos os espíritos de boa vontade aderentes sinceros ao roteiro santificador. Dessa via bendita e eterna procedem as sementes de luz celestial para os homens comuns. Faz-se imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. A semente santificante virá sempre entre as mais variadas circunstâncias. Qual ocorre ao vento generoso que espalha entre as plantas os princípios da vida? Espontaneamente a bondade invisível distribui com todos os corações a oportunidade de acesso à senda do amor. Quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia, num livro, numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Se o terreno de teu coração vive ocupado por ervas daninhas e se já recebeste o princípio celeste, cultiva-o com devotamento, abrigando-o nas leiras de tua alma. O verbo humano pode falhar, mas a palavra do Senhor é imperecível. Aceita e cumpre-a, porque se te furtas ao imperativo da vida eterna, cedo ou tarde, o anjo da angústia te visitará o espírito, indicando-te novos rumos. Vejam bem, cara, que coisa linda, né? O Emmanuel pega um versículo do Evangelho de Marcos, né? E os que estão juntos do caminho são aqueles em quem a palavra é semeada. Mas, vem um mais aqui, né? Eles tendo ouvido, vem logo Satanás e tira palavras que neles foi semeado. Gente, vamos lembrar aqui que a palavra Satanás, ela significa, né, uma materialização do mal. Mas a gente lembra aqui que tem uma passagem do Evangelho de Mateus, se eu não me engano, capítulo 4, ou capítulo 5, eu acho que é capítulo 4, em que ele vem falar sobre a tentação de Cristo. Ou capítulo 3, aquele iniciozinho ali do Evangelho, né, para a gente não correr o risco de se equivocar. Em que, quando vai falar da tentação de Cristo, Jesus utiliza como sinônimas as palavras tentador, diabo e Satanás, no mesmo contexto. O que significa? Você vai pegar o dicionário e vai ver diabo. O que significa diabo? É aquele que provoca intriga, o caluniador, aquele que provoca confusões. Satanás, recentemente, né, a acepção mais moderna é que ele tomou essa figura de personificação do mal. E tentador, né, é só para mostrar que, na verdade, tanto uma como outra palavra não são substantivos, são adjetivos. Então, para a gente fazer uma interpretação mais correta, eu vou dizer o seguinte: o tempo todo a gente recebe a palavra semeada, mas vem as más influências, sobre qualquer forma que a gente puder imaginar. As más influências chegam até a gente tentando desviar a gente. E Emmanuel, ele vem aqui, durante 90% do texto que ele escreveu, dizer para a gente que Jesus é o caminho permanente da gente, que diariamente, o tempo todo, a gente está recebendo coisas boas, a gente está recebendo novas oportunidades, a gente acorda, por mais que a gente fique às vezes com o coração voltado para o lado negro da vida, a gente acorda e vai ver um sol que está jogando suas energias sobre a gente. Se a gente parar para ouvir um pouquinho, vai ouvir o canto de algum pássaro aqui por perto da gente, mesmo estando na cidade grande, como acontece muitas vezes. A gente vai sair e vai ver, sim, pessoas amorosas, pessoas que vão ter o cuidado de falar bom dia, de cumprimentar, vir falar. Agora, a questão é da gente saber como é que anda a nossa sintonia mental, com o que a gente está sintonizando. E ele chama atenção lá no último parágrafo aqui, ele fala assim, agora, se o seu terreno do seu coração vive ocupado por ervas daninhas, e se você já recebeste o princípio celeste, cultiva, se agarra nele com devotamento, abrigando nas leis da tua alma. Porque a gente vai perceber o seguinte, que não tem uma coisa sequer nesse planeta que seja somente ruim. Aliás, muitas vezes, ao lado das coisas que a gente considera como ruins, vai estar ali sempre aquela coisa boa nos convidando, estendendo a mão para a gente, e às vezes a gente não observa. Ele vai chegar como? Através de um bom dia dado
uma figurinha de WhatsApp. Essas mensagens que a gente recebe diariamente, que eu agradeço, né, de coração, todas elas que eu recebo, embora eu seja ainda relapso em responder. Eu só agradeço sempre, né, faço aquela resposta com aquelas mãozinhas assim, né, de agradecimento, mas eu não retribuo com outras mensagens também, porque a gente acaba tendo muitas mensagens no WhatsApp, graças a Deus, né, algumas pessoas que fazem questão de estar lembrando da gente o tempo todo, e a gente até pede desculpa por não estar retribuindo, porque a gente fica ocupando muito o nosso tempo também, né, e acaba até perdendo tempo, muito tempo durante o dia com redes sociais, né? Essas mensagens nunca são perda de tempo, né? A gente perde o tempo querendo colocar em dia, né, todas as informações, né, enfim, é dessa maneira. Mas o que acontece é a gente tem que começar a entender os recados que a vida ela manda para a gente, e ela vai chegar sempre, né, você percebendo ou não, está sendo enviada para a gente todos os dias. Então é a gente que vai escolher agora. Aquela velha figura que tem, né? A pessoa sentada no banco de ônibus olhando para coisa feia, e o outro sentado no banco, mesmo banco, na frente dele, olhando para o mesmo lado, procurando observar as coisas bonitas. E eu me lembro que logo que eu comecei a estudar o Evangelho de Jesus, eu tive conhecimento dos evangelhos apócrifos, aqueles que não foram aprovados para estar na Bíblia. E um deles é o Evangelho de Tomé, e um dos pedaços do Evangelho de Tomé que foi achado no Mar Morto, na década de 40 do século passado, ele vinha trazendo essa informação, que Jesus passa perto de um cachorro morto, enquanto os discípulos olham com um nojo, com aquela coisa, né, da figura da decomposição da carne do cachorro, Jesus consegue olhar para o cachorro morto e falar que arcada dentária bonita que aquele cachorro tinha. Quer dizer, aquela figura ali, ele conseguiu enxergar o que existia de bonito naquela figura. E é assim que Jesus faz o tempo todo com a gente. Ele sabe de todos os nossos defeitos, mas ele procura colocar em evidência as nossas qualidades, meio que convidando a gente diariamente a se agarrar nessas qualidades, nessas virtudes, e procura desenvolvê-las cada vez mais, porque cada vez que a gente desenvolve essas qualidades, a gente vai deixando o lado feio, o lado ainda vício nosso de lado. E a gente começa também a fazer diferença na vida das pessoas, e é isso que vai fazer a diferença também, faz a diferença para a gente e faz a diferença no meio que a gente vive. Então é muito legal quando a gente consegue ter, às vezes nem sem precisar ter feito alguma coisa, você ter uma mensagem de consolo, uma mensagem de força, uma mensagem de esperança, de fé. É esse tipo de coisa que a gente tem que trabalhar dentro da gente. E quem é esse Jesus, né? Ele bota aqui pra gente logo de início: Jesus é o nosso caminho permanente para o divino amor, que ninguém mostrou mais o amor do que aquela pessoa que a gente não consegue imaginar o que seja isso. A gente pode assistir a cena mentalmente, lendo, ou então até em filme. Jesus no meio da cruz, depois de ter sido humilhado, carregado peso, aquela coisa toda, e ele falar para o pai assim: pai, perdoa eles porque eles não sabem o que fazem. Um pouco antes ele virar para o ladrão do lado dele e falar: hoje mesmo estarás comigo no paraíso, fica tranquilo. Então são coisas que ninguém exemplificou mais o amor do que Jesus aqui na Terra. E é esse Jesus que está aí o tempo todo tutelando a todos nós estamos sob a tutela dele, ele meio que coordenando para que a gente possa acender a luz que existe dentro da gente. Então, quase sempre a centelha divina aparece nos acontecimentos vulgares de cada dia. Olha como é que ela chega. É num livro, é numa particularidade insignificante do trabalho, na prestimosa observação de um amigo. Às vezes a pessoa nem percebe isso, mas você passa por uma pessoa que está com um astral tão bom, está com uma energia tão boa, que ele transmite aquela energia para você, você recebe um alívio, um refrigério. Agora, se a nossa antena está voltada o tempo todo, como ele diz aqui, para ervas daninhas, a gente tem que começar a tomar esses cuidados, porque vai fazer mal primeiramente ao espírito, para depois se comunicar ao corpo. Daqui a pouco começam a aparecer as doenças e a gente vai procurar o médico e vai começar a tomar os remédios da terra, quando na verdade a grande causa desses males está aqui, ó, no espírito, que ainda está sintonizando somente com ervas daninhas. Fica aí a recomendação de Emmanuel, que Jesus nos abençoe hoje e sempre.